Meus irmãos, boa noite. Graça e a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Desde já nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e agradecer aos irmãos que estão aí nos apoiando nessa nossa iniciativa. Dizer que nós estamos tomando todas as precauções, álcool gel, estamos somente eu e o pastor João aqui na sala. E antes de tudo vamos estar orando, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos concedeu. Se você puder, feche seus olhos em nome de Jesus e vamos invocar o nome do Senhor. Poderoso, justo, eterno Deus, nós somos gratos a Deus por tudo quanto tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar nos guardando, Senhor Deus, em meio a tantas dificuldades, tantos problemas que o nosso mundo está vivendo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida dos nossos familiares, ó Pai. Neste momento, Deus, nós queremos invocar o Teu nome, Pai, e invocar a Tua presença, Senhor Deus, em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, toma nossas vidas em Suas mãos, ó Deus. Ó Deus querido, toma a vida do pastor João em Tuas mãos, ó Pai, abre o entendimento do Teu servo, Pai. Que este culto, Senhor Deus, que nós estamos prestando a Ti, Pai, que o Senhor venha receber, Pai, venha, Deus, alcançar aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede e Te pedir, Pai, que continue conosco nessa noite para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pastor João Antônio. Seu conservo, pode falar. Irmãos, o tema proposto para essa noite, para este estudo, é acerca dos dons espirituais. O pastor João vai dar início já já. E você que tem alguma dúvida, mande sua pergunta para nós. E nós queremos pedir que você esteja compartilhando essa live para nós alcançarmos o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pastor João, é com o senhor. Dura coisa vocês me pediram. Paz do Senhor para todos e obrigado pela companhia de cada um de vocês neste momento. Dura coisa vocês pediram, porque é um assunto controverso. Não é difícil, porque a palavra de Deus nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis, mas há uma controvérsia no nosso meio, há algumas interpretações particulares acerca dos dons espirituais. Espero, nesta noite, poder contribuir para dirimir algumas dúvidas, para tentar esclarecer alguma dúvida que paire sobre a sua mente nesta noite. Me coloco como canal de Deus e como seu irmão, que quero também nesta noite aprender, enquanto a gente está aqui como interlocutor, a gente acaba também aprendendo da mesma forma. Acerca dos dons espirituais, para nós falarmos sobre isto, o diácono Elias vai me ajudar, lendo no livro de Joel. Dons espirituais é uma promessa que Deus faz para o povo de Israel, que consequentemente se estenderá para os gentios a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta promessa foi feita no livro de Joel, o profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, quando fala da promessa do derramamento do poder de Deus, a infusão do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Ele vai ler Joel capítulo 2, eu também vou acompanhar aqui, a partir do versículo 28. É o 28 até o 30. E depois disso, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos anciãos sonharão, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias. E farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Leio 31 também.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e espantoso dia do Senhor. Então, meus irmãos, aí está uma promessa feita pelo próprio Deus através do oráculo chamado Joel para, como já foi dito, o povo de Israel e, consequentemente, respingaria, atingiria, alcançaria o resto da humanidade, que somos nós, os gentios. Então, Joel trouxe essa palavra para o povo de Israel em época de muita turbulência, no ano 835 a.C. E essa profecia, esta promessa que Deus fez através de Joel, ela vem cumprir-se no dia em que o povo de Israel comemorava a festa chamada Pentecostes. Olha só, Jesus veio, cumpriu o seu ministério, entenda bem, depois da sua morte e da sua ascensão, um pouquinho bem mais lá na frente, nós vemos o cumprimento desta promessa que havia sido feita 835 anos antes de Cristo. E como é que essa promessa veio se cumprir na vida do povo? Diz a Bíblia que eles estavam assentados, ou seja, reunidos. Estavam numa casa. A palavra assentar, vale lembrar, não quer dizer que estavam sentados no chão. Estavam reunidos numa casa, estavam falando de Deus, estavam aprendendo e ensinando, quando de repente diz a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, exatamente no dia em que se festejavam a festa chamada Pentecostes, que era a festa das 50 semanas, ou festa da colheita, né? Para Israel. Exatamente neste dia veio o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E ali começa a distribuição dos dons espirituais que seriam utilizados pela igreja primitiva, mas principalmente pelos apóstolos, porque nós vemos que os apóstolos de Cristo, a manifestação do poder de Deus sobre a vida deles, deu-se exatamente depois do dia de Pentecostes. Vale ressaltar, irmãos, que os homens criaram essa titularização para nós, chamando-nos de crentes pentecostais. Por quê? Porque alguém botou na cabeça que deveríamos ser taxados de crentes pentecostais por causa da manifestação do Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes, coisa que não tem nada a ver uma com a outra, né? Desculpe. Então, irmãos, o cumprimento está ali no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver, mais uma vez, o nosso prezado irmão Elias lendo, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 12. Nós vamos ler do 12 ao 18, para que assim nós compreendamos, tenhamos uma compreensão melhor acerca do assunto, para que você também, que está nos acompanhando, preste bem a atenção, para que não se faça perguntas diante do que já foi narrado, diante daquilo que já foi explicado, daquilo que já foi esmiuçado, tá bom? A partir do versículo 12, do 12 a 18. Do capítulo 2. Do capítulo 2, de Atos dos Apóstolos. E você acompanha aí. Estavam todos atônitos e perplexos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? Mas outros, zombando, diziam: estão embriagados. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e prestai atenção às minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. E até sobre meus servos e sobre minhas servas
derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Muito bem. Você percebe que 835 anos antes foi feita uma promessa. Tá? Então nós não temos assim uma exatidão quantos anos depois veio o cumprimento desta promessa. E nós não queremos aqui arriscar em datas para não incorrer no erro. Você percebe que Joel falou lá atrás, e aqui em Atos a gente vê o cumprimento. Agora nós vamos entrar, ou melhor, vamos adentrar neste assunto diverso acerca dos dons espirituais. Para isso, eu preciso ler a princípio 2 versículos. O primeiro está no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios. Por favor. Quanto aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Muito bem. Preste atenção. Paulo vai dizer acerca dos dons espirituais, dependendo da tradução bíblica, ele não quer que nós sejamos ignorantes. Ou seja, ignorantes são aquelas pessoas que desconhecem as coisas, que não têm conhecimento acerca de ou acerca do que está falando. Então, nós vamos agora ver no capítulo 32 do livro dos Salmos o que é que Davi fala, não acerca dos dons, mas acerca da ignorância. Prepare o seu coração para ouvir essa palavra. 32, versículo 9 do livro dos Salmos. Não sejais como um cavalo, ou como uma mula, sem entendimento, que serão sujeitados com cabresto e freio. Olha só, Paulo diz que não quer que a gente seja ignorante. E Davi, ele enfatiza dizendo, não seja igual um cavalo, não seja igual a mula. A mula é um burro, é um jumento. O povo de Deus é o povo mais sábio da face da terra. Então você precisa, neste momento, abrir bem o seu entendimento, pedir a Deus que lhe dê condições de você compreender, não apenas entender, mas passar a compreender tudo que vai ser tratado aqui neste lugar. Tá bom? Então, ele leu no capítulo 12 de primeira carta aos Coríntios, que é onde está o nosso carro-chefe. O capítulo 12, ele fala acerca dos dons espirituais. Não é isso? Vale ressaltar, irmãos, o seguinte. Veja na sua Bíblia, se você está acompanhando, se você não estiver acompanhando no celular, na Bíblia do celular, na Bíblia física, vai ter um título, um epígrafe. Quando você vai fazer a leitura de um capítulo, tem um título, que nós chamamos de epígrafe. Na sua tem, Elias? Como é que diz o título do capítulo 12 de 1 aos Coríntios? A diversidade de dons espirituais. Muito bem. Paulo, ele vai falar de dons espirituais, mas vale a pena ressaltar que esse título que o Elias acabou de ler, ele não faz parte da Bíblia Sagrada. Tá? Essa indicação do que vai ser lido são coisas criadas pelo homem, colocada, ou seja, inserida pela gráfica que editou a Bíblia, para simplificar a sua leitura. Quando o título está dizendo a diversidade de dons espirituais, o capítulo 12, ou no capítulo 12, não falará apenas de dons espirituais. Porque nós aprendemos, nos acostumamos a ouvir e a aplicar e a repassar as coisas sem que paremos para perceber, ter uma certa percepção do que realmente aquilo quer dizer. O capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, ele vai apontar para 3 tipos de coisas. Ele vai apontar para dom, vai apontar para ministério e vai apontar para operação. Então, não fala apenas sobre dons espirituais, o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Acompanhe, por favor. Ele vai ler no capítulo 12, versículo 4. Ora, a diversidade de dons. Preste atenção, a diversidade de dons. Porém, o Espírito é o mesmo. Continue o 5.
e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Duas coisas. A terceira. E há diversidade de atividades, mas Deus, que efetua todas as coisas em todos, é o mesmo. Essa atividade do versículo 6, nós vamos transferir para a Bíblia mais simplificada, que diz operação. Fala de operação. Nós temos no capítulo 12 o dom, o ministério e a operação. E nesta noite nós vamos tentar equacionar, vamos tentar separar e explicar um por um, tá bom? A primeira coisa que você precisa ter em mãos nesse momento é a Bíblia física, para você sublinhar, para você grifar, para nunca mais você esquecer do que nós vamos falar aqui com você nesta noite. Você entendeu, Elias, quando acerca da titularização do capítulo? Eu quero enfatizar nisso aqui, gente, na epígrafe da leitura, porque tem gente que pensa que o título da leitura faz parte da Bíblia. Não faz. Há um exemplo muito clássico, que nós até já conversamos sobre isso em seminário, é o capítulo 2 da segunda carta de Reis, quando diz, em cima do capítulo 2, diz assim, ó, Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo. Aí você vai ler o versículo 10, o versículo 1 e o versículo 11, diz que houveram realmente carruagem de fogo, carro de fogo, mas serviu para separar um do outro. Ao ponto em que a Bíblia vai dizer que Elias subiu ao céu num redemoinho, e não uma carruagem de fogo, conforme a humanidade costuma falar. Então, cuidado com a titularização, com a epígrafe da leitura que você vai fazer. Nem sempre ela será verdadeira. Tá bom, gente? Então, primeiro passo. Vamos mostrar para vocês as três coisas que estão no capítulo 12. O dom, o ministério e a operação. Na maioria das Bíblias vai falar em operação. Operação. Nós vamos começar explicando o primeiro dom. Primeiro dom. Quero chamar a sua atenção para uma coisa. Preste atenção. 90% da humanidade fala que são 9 os dons espirituais que estão explicitados aqui em 12 de Coríntios. Nesta noite, entre ministério, operação e dons, nós vamos apresentar 10. E não apenas 9, conforme a maioria das pessoas ensinam. Tá bom? São 10 e você deve prestar bem atenção para essa dezena de coisas espirituais que Deus tem para proporcionar para você. Então, vamos explicar primeiramente o que está no versículo 8. Deixa eu acompanhar aqui também, porque aí eu me baseio melhor. A nossa leitura é 1 Coríntios 12, o versículo é o 8. Leia, por favor, Elias. Porque a uns é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Muito bem. Vamos explicar, versículo por versículo, dom, ministério e operação, para que você compreenda melhor. A sabedoria, ou o conhecimento, assim está aí, Elias. Por favor, lê novamente. Porque a uns é dado por meio do Espírito a palavra de sabedoria, a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Muito bem. O que quer dizer isso? Tem Bíblia que vai falar ciência. Este conhecimento aí está ligado intrinsecamente à ciência. Na minha Bíblia está ciência e talvez na sua esteja também. Então, este é dom, é ministério ou é operação? E aí, eles? Este primeiro que foi citado aí agora. É dom, é ministério ou é operação para você? Eu acredito que é bom. Esse aí está na classe do ministério. Ministério. Tá? Então, quando fala de sabedoria, ciência, conhecimento, entendimento, nós vamos para a classe ministerial. Deixar bem claro para você o que é um ministério. O que é um ministério? É um ofício ou uma função designado para alguém ou delegado a alguém para executar uma tarefa.
seja ela de ordem material ou espiritual, que é o nosso caso aqui nesta noite. Tá bom? Então, este primeiro item que está aí, esta palavra que você viu, as duas no caso, sabedoria e conhecimento, estão ligados a entendimento e ciência. Quem teve esse ministério? Esse ministério quem teve foi Daniel e os seus 4 amigos, o Cedraque, Mesaque e Abdenego. Nós podemos confirmar isso no capítulo 2 do livro de Daniel. Eu prefiro esmiuçar um pouco a palavra, mostrar contexto bíblico, para que você não tenha dúvida daquilo que nós estamos falando aqui nesta noite. Que você absorva isso como sendo a mais pura palavra de Deus para a sua vida nesta noite. No capítulo 2 de Daniel, Elias vai ler para a gente aí. Deixa eu ver aqui o versículo. Daniel 2, versículo... Perdão, é Daniel capítulo 1, versículo 4. Alguns adolescentes, em que não houvesse nenhum defeito corporal, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, cultos e inteligentes, e idôneos para ficarem no palácio do rei, a fim de lhes ensinar as letras e a língua dos caldeus. Essa linguagem, ela difere um pouco da linguagem revista e corrigida. Eu vou ler aqui para vocês compreenderem melhor. O rei mandou ao chefe dos eunucos selecionar entre os cativos de Judá, olha aqui, ó, versículo 4, mancebos, ou seja, rapazes, em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer. Agora vem a explicação do ministério. E instruídos, prestem atenção, em toda a sabedoria e sábios em ciência. Para o cara ser sábio, se tornar sábio, ter sabedoria, ter conhecimento, ele precisa primeiramente ser instruído. E aqui está dizendo, ó, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência, ou seja, no conhecimento, e entendidos também no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei. Então, esse é um ministério que Deus permite que a pessoa obtenha, um ofício, um cargo, uma função, um poder que lhe foi atribuído e delegado, para que você seja visto como uma pessoa diferenciada na arte de pregar, na arte de instruir, na arte de ensinar, na arte de interpretar. Você vai fazer a sua parte, você vai buscar a ciência, ou seja, vai estudar, e Deus vai lhe proporcionar meios para que você, através do conhecimento que você obteve, da instrução que você obteve, você passe a saber interpretar, entender, compreender tudo aquilo que você vai repassar para as pessoas, porque você não pode repassar um ensinamento sem antes ter a convicção e a certeza do que você está ensinando. Então aí entra no campo do ministério a palavra da sabedoria e da ciência. Eu acho que eu vou pedir para o Elias ver na minha Bíblia, quando ele for ler. Nós vamos fazer um trocadilho aqui, e fica melhor por causa da linguagem, né? A linguagem aqui vai diferir muito do que eu estou botando aqui para os irmãos. Agora nós vamos para o versículo 9. Daniel? Não, lá no 1 Coríntios 12. 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. No 8, você está lendo o 8 ou o 9? O 9. O 8 só tem a sabedoria e a ciência, né? Então no 9, já está mostrando aqui, irmãos, que tem para você, Elias, a fé. Leia novamente. Em que campo nós podemos colocar este quesito aí? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. Seria o quê? Ministério? Seria operação ou seria dom? É um dom também. Mas a gente aprendeu aqui nos estudos bíblicos que a fé, existe a fé natural e a fé
Sobrenatural. Mas a pergunta é dom ou não é? Sim. Sim, muito bem. Né? Dessa vez você acertou. A fé é um dom. É um dom. E Paulo, ele vai dizer aqui no capítulo 13, né, que mesmo que ele tivesse o dom da fé, olha, capítulo 13, versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes. Muito bem. Em outro versículo aqui no capítulo 14, nós vamos ver agora o próximo versículo, mas antes eu preciso explicar para você como funciona a fé. Como é que funciona a fé em forma de dom? Me explique isso, por favor. Como é que se explica a fé em forma de dom? Você tem alguma palhinha para dar para os irmãos? Não tem? Tem, né? Você não está querendo falar para nós. Veja o que diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Prestem atenção, meus irmãos. Estamos falando agora da fé. 1 e 6, né? Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agora o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ele vai repetir o versículo 1, para nós compreendermos melhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu vejo na Bíblia o profeta Elias, num cume de um monte, onde um rei adoece e manda um capitão com 50 soldados buscar. E o capitão chega no pé do monte, está lá no capítulo 1 do segundo livro dos reis, e grita: homem de Deus, desce! O rei manda buscar-te. Elias olha para aquela comitiva e diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo dos céus e consuma a ti e aos teus 50. Naquele momento, Elias não titubeou na fé. Ele teve aquela crença, porque fé nada mais é do que crer, confiar e acreditar. Elias acreditou, Elias creu, ele confiou que o Deus a quem ele servia e nós servimos, tinha poder e tem para honrar a palavra proferida pela sua boca. E o que aconteceu? No mesmo instante desceu o fogo dos céus, conforme está no capítulo 1 da segunda carta do segundo livro dos reis. E Elias pela segunda vez fez isso. Então 102 homens foram queimados pela fé de Elias. Quando chegou a terceira comissão, que ele ia rogar para ser queimado também, o capitão, ele se humilhou e pediu clemência e misericórdia, e Elias desceu e seguiu a ele. Um outro ato de fé inabalável é o Monte Carmelo, quando houve aquele duelo, aquela disputa entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Quando eles rogavam ao Deus dele, de manhã até o meio-dia, rogaram ao seu Deus, Baal, e não houve resposta. E diz-nos a Bíblia que Elias fez uma oração que durou, sabe quanto tempo, Elias? 22 segundos. Olha só, os profetas de Baal clamavam, cortavam seus pulsos, seus braços, se recortavam, derramavam sangue sobre o altar, e Baal não lhes respondeu. Quando chegou o momento e a vez de Elias, além de ele mandar molhar por muitas vezes a lenha que estava no altar para ser queimada, aquele holocausto, né? Aquela oferenda de manjares, diz a Bíblia que ele só precisou de 22 segundos para que o fogo, ou seja, os raios caíssem dos céus, atingindo aquele altar, aquele holocausto e incendiando aquele lugar
para a glória do nome do Deus de Israel. Então, a fé é o firme fundamento, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Entendeu o que é fé? Firme fundamento. Você tem no seu coração plantado uma firmeza, uma certeza, uma convicção de que algo vai acontecer. E você não tutubia. Você sabe que aquela coisa é inexistente, é invisível, não está acontecendo. Mas no seu coração você está dizendo, vai acontecer. E aí o que é que Deus faz? Ele se vê na obrigação de honrar a sua crença, a sua fé, a sua confiança e executa o pedido que você está fazendo no nome poderoso de Jesus. Voltemos agora para ver qual é o próximo dom. O último agora foi a fé, né? Então você está no 9 agora, né? No próprio 9 tem mais de um aí, né? E há outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aí já está falando de dom, tá vendo? Os outros, né? Ele é bem específico. Eu tenho que entender que tem coisa aqui em Coríntios 12 que é dom, mas não está dizendo que é. E tem coisa que já é bem explicitada. Os dons de quê? De curar. De curar. É aí, meus irmãos, onde a gente percebe que existem 10, aquilo que chamam, que fazem aquele aglomerado, juntam tudo e dizem que são 9. Eu mostro para você agora que são 10. Por quê? Quando se fala em dons de curar, aí vem a resposta do irmão Messias, que mandou esse pedido dessa explicação lá do estado de Alagoas. Um abraço aos meus irmãos alagoanos. A questão desse dom, dons de curar, você percebe que está no plural. Se está no plural, não pode ser um só. Entende? Mas como é que funciona este dom? Deus usa você para curar enfermidade. E o outro é usado para curar doenças. Lembrando que a maioria das enfermidades, a maior parte das enfermidades, elas são de ordem espirituais. E doença, na grande maioria, são de ordem natural. Então você tem um dom que Deus vai te usar para você curar alguém que está enfermo, e tem um dom que você vai se utilizar dele para curar pessoas que estão doentes. Entende? A Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Eu gostaria que o Elias lesse para nós aí, Mateus, capítulo 8, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Percebam, enfermidades e doenças são coisas distintas. Para isso Deus te dá os dons de curar. Por isso que está no plural. Talvez você não tenha percebido isso jamais, mas hoje Deus te traz aqui, para esse confronto, para te mostrar que existem coisas muito mais preciosas na Bíblia do que aquilo que você imagina. Tem coisas ocultas e escondidas, e Daniel falou isso para o rei Nabucodonosor, que Deus revela o que está e o que está escondido. O profundo e o oculto Deus revela para aqueles que buscam. Entende? No Salmo 103, versículo 3, olha o que Davi vai dizer. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Enfermidade, a pessoa só fica livre dela se houver uma interferência divina. A doença, Deus pode me usar para eu curar, mas Ele pode usar a medicina através de uma medicação, de uma operação, de uma orientação médica. É algo assim não é algo de alta complexidade. A alta complexidade está no campo da enfermidade. Porque aí entra espírito de enfermidade.
Diz a Bíblia lá nos Evangelhos que Jesus se deparou num sábado com uma mulher na sinagoga e ela tinha um espírito de enfermidade. E quando ele cura aquela mulher, ele é questionado pelos anciãos de Israel, pelos escribas e os fariseus. E perguntam para ele: você curou essa pessoa aquele sábado? Ele disse: eu curei essa mulher que Satanás trazia cativa há 18 anos. A mulher andava encurvada. Então, quando diz a Bíblia que Jesus curou o espírito de enfermidade dela, o próprio Jesus vai dizer que o diabo trazia ela cativa há 18 anos, levando-nos a crer, através da Bíblia Sagrada, que, na maioria das vezes, a enfermidade está ligada ao campo espiritual, ao plano espiritual. Por isso que existem cânceres malignos e existem os benignos. Tá bom? Qual o próximo, Elias? Depois da de curar. E a outro, a operação de maravilhas. Operação, olha, veja bem, operação é aquilo que a gente falou no início. Nós temos aí no capítulo 12 dons, ministérios e operações. A operação de maravilha, ela está ligada àquilo que causa admiração, ou seja, uma coisa esplêndida, uma coisa assustadora, uma coisa que deixa você atônito, perplexo, estático. Isso mesmo, é isso que você percebeu agora. A Bíblia vai chamar de operação de maravilha. Maravilha e milagres, dependendo da sua tradução bíblica, pode estar escrito maravilha ou milagre, operação de milagre, que é aquilo que causa admiração, que está no versículo 10 do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Isso aí já está dizendo o que é. Não é dom, é operação. Operação. Tá bom? Lembrando, irmãos, que o dom, até anotei aqui alguma coisa para não esquecer, o dom é uma dádiva ou presente que habilitam pessoas para algo incrível. O dom é uma dádiva ou um presente. O ministério é um ofício ou uma função. E a operação é a manifestação do poder que está em você. Tá bom? Qual o próximo, Elias? Profecia, versículo 10. Exatamente. E a outro, a profecia. Profecia. Pastor, profecia é dom? Sim. Claro. Também, ele vai virar a página aqui no capítulo 13, versículo 1, e vai ver que aponta para nós ali a profecia como dom. Leia, por favor. 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou com um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os... Ainda que tivesse o quê? O dom de profecia. Sai do campo do ministério, sai do campo da operação, e você percebe que a profecia, ela é um dom. Tá bom? E o que seria esse dom de profecia? O que é a profecia? Ou o profeta? É um oráculo de Deus, ou seja, Deus designa, destina os seus oráculos, a sua vontade sobre a vida de alguém capacitado por ele, para transmitir a outrem ou a outras pessoas. Entendem? Então o profeta, ou seja, a pessoa que tem o dom da profecia, ele é um oráculo de Deus. Ele vai transmitir o querer de Deus para a sua vida. Vai prever alguma coisa que está por acontecer, caso Deus lhe tenha dado. Ou seja, ele vai fazer uma previsão, podemos dizer, de um futuro na sua vida. A profecia são os oráculos que Deus designa a alguém, selecionado por ele, para transmitir ou transferir para outras pessoas. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Viu? Dom de discernir os espíritos. O que é o dom de discernir os espíritos? É quando você passa a ter uma capacidade de avaliar e separar o certo do errado. É uma capacidade dada por Deus, é um presente, é uma dádiva dada por Deus.
Perceba isso em 1 de João, lá perto de Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 4, se não escapa da memória, versículo 1, pertinho do Apocalipse. Aí. 4:1. Amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo, gente? Quando eu passo a provar os espíritos, provar as profecias, provar a manifestação de dons da igreja, eu estou mostrando que eu tenho este discernimento, ou seja, o dom de discernir os espíritos. Nunca faça isso sem antes ter a plena convicção de que você tem este dom dado por Deus, porque senão você estará correndo um sério risco de ser atropelado. Atropelado como? No campo espiritual, de ter um certo prejuízo, porque você entrou num campo, numa área que não compete a você. E quando eu faço algo que não compete a mim fazê-lo, eu me torno um incompetente. É aquela pessoa para o qual não tem competência para executar uma função. Então eu posso me prejudicar por eu estar entrando num campo em coisas que eu não tenho preparo, não fui designado para aquilo. Tá bom? Então o dom de discernir os espíritos tem que ser buscado, deve ser buscado. Melhores dons. E para mim um dos melhores dons é justamente o dom de discernir os espíritos, que me dá essa capacidade de avaliar se a coisa está certa, se está errada. Eu vou separar o certo do errado, para eu não me confundir, não me embriagar com ventos de doutrina qualquer que venha sobre mim. Próximo. E a outro, a variedade de línguas. Variedade de línguas. Muito bem. A variedade de língua é dom ou não é? Porque muita gente fala assim, eu tenho um dom de língua. E eu não encontrei na Bíblia ainda dom de língua. Eu encontro variedade de línguas. Ou o dom para interpretar. Que é o próximo que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, a língua estranha, ou seja, a variedade de língua, é uma manifestação que está no campo da operação. Línguas estranhas não é dom, é operação, é manifestação de operação, conforme nós lemos no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Lembre-se bem disso aí, não confunda, não misture. Existe o ministério, existe a operação e existe o dom. Então, as línguas, que é justamente a Bíblia vai chamar de variedade de línguas, não é dom, tá bom? É operação, a manifestação da operação. E muita gente acaba errando neste campo, utilizando de forma equivocada este talento que Deus lhe atribuiu, que nós chamamos aqui de operação, manifestação das operações. As pessoas se equivocam na utilização disso aí e acabam até criando tumulto em meio a alguns cultos. Mas isso aí é uma coisa que possivelmente até Jesus voltar não será consertado, porque é uma prática que já vem sendo feita há 500 anos, 2000 anos, digamos assim, e não vai ser o João que vai consertar. Então, o conselho que eu deixo nessa noite, ao invés de criticar o irmão ou irmã que está falando em línguas estranhas, ou a manifestação desta operação de variedade de línguas, fora de hora, cale-se, silencie, deixe a coisa acontecer. Você não está cooperando com o erro. Simplesmente você não tem ainda talvez a capacidade de chegar e tentar consertar. Eu prefiro manter-me em silêncio do que chegar para alguém e dizer assim, cala a sua boca, você está me atrapalhando, você está errado, porque aquela pessoa muitas vezes manifesta numa hora fora de hora, digamos assim, porque não foi instruída, ela não foi educada àquilo. E eu preciso carregar aquele fardo junto com ela, eu preciso suportar a fraqueza dos mais fracos.
Tá? Então, nesse momento, a gente precisa ter o princípio da educação, da paciência, da longanimidade, para que nós não venhamos entristecer os nossos irmãos, para que não venhamos colocar tropeço no seu caminho e fazê-los afastar-se do Senhor. E a outro, a interpretação das línguas. A interpretação das línguas. E aí? Interpretação de línguas. Hein, gente? No capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que já foi lido nesta noite, quando houve a manifestação das línguas estranhas, dessa operação, o povo começou a criticar os irmãos que estavam falando em outras línguas, dizendo que eles estavam embriagados. E outros diziam, mas como é que pode? Esse cara está falando a minha língua. Porque na festa de Pentecostes ia gente de várias nações, várias nacionalidades. Falavam vários idiomas, lógico, claro, é óbvio. Assim como acontece no Brasil uma festividade, e vem muita gente de fora, muitos estrangeiros, assim acontecia naquela época em Israel. Os estrangeiros vinham, participavam. E quando eles se deparam com aquele quadro, onde os irmãos estavam falando em outras línguas, eles ficam atônitos e se perguntam, esse cara não é judeu? Por que está falando na minha língua nativa? Olha que lindo. Hein, gente? Por que é que nós devemos buscar a interpretação das línguas faladas na igreja? Porque vai trazer edificação para nós. Uma língua estranha, uma variedade de língua falada na igreja por 2, 3, 4, 5 pessoas, só vai trazer edificação para quem está falando. Não edifica a igreja. Mas quando tem alguém que interpreta a língua que está sendo falada, ou seja, você não precisou estudar inglês, nem francês, nem tampouco siriaco, nem russo, para interpretar aquilo que aquela pessoa está falando em russo, em inglês. Por quê? Deus está te concedendo isso, para que você tenha essa característica e tenha essa interpretação espiritual daquilo que está sendo falado. Paulo diz que ele preferia chegar numa igreja, falar 5 palavras inteligíveis, do que falar 10.000 em outras línguas que ninguém ia entender, se não tivesse interpretação. E é nesse campo que nós devemos trabalhar. É dessa forma que nós devemos pensar. Se há interpretação, eu falo. Se não há, mesmo não posso ou não consigo interpretar, é preferível, às vezes, dependendo do momento, da ocasião, que nós retenhamos aquela forte emoção que está dando em nós naquele momento. Deus abençoe a todos e fica aberta aí a oportunidade para quem quer fazer alguma pergunta. Lembrando que perguntas devem ser feitas dentro do assunto, mas se já foi esmiuçado, você me força a ter que falar tudo que eu já falei novamente. Tá bom? Então vamos ver aí se tem algum tipo de pergunta para nós aí, em nome de Jesus. Na Bíblia, gente. Antes de ler a primeira pergunta, só lembrando, como foi falado no último estudo, teríamos um sorteio para os irmãos que estavam acompanhando. Nós temos esse livro aqui, Os Eventos Mais Importantes da Vida de Jesus. Eu não sei falar o nome do autor. Warren W. Westby. É esse o nome que está aqui, tá? E também essa caneca personalizada com a logo da nossa igreja. Vai concorrer os irmãos que estão compartilhando e que estão fazendo as perguntas aqui. Então vamos lá, vamos ler a primeira pergunta. Se o notebook me ajudar. É possível ter os dons do Espírito e não ser batizado com o Espírito Santo? Os dons do Espírito, não. Você pode obter os frutos do Espírito, que estão em Gálatas, no capítulo 5. Para obter os dons do Espírito, primeiramente você precisa de um revestimento espiritual, que é o selo da promessa.
que é o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, a gente começa a perceber e a gente entende, à luz da Bíblia, que ele vem como um precursor do recebimento dos dons espirituais, das operações e dos ministérios que Deus tem para a sua vida. Mas acerca de dons espirituais, para você obtê-los sem ter recebido antes o selo da promessa, à luz da Bíblia, torna-se, eu não diria impossível, porque para Deus nada é impossível, mas dentro de um pouco conhecimento que nós temos, nós podemos perceber que torna-se difícil. Muito bem. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Fugiu, hein? Quem são essas pessoas que aparecem aí? É alguém da Jumbraco, pastor. Eu acho que é a Jéssica que mandou essa pergunta. Jesus, uma certa vez, disse que se alguém falasse alguma coisa contra o Pai, teria perdão. Se falasse alguma coisa contra o Filho, seria perdoado. Mas se alguém blasfemasse contra o Espírito Santo, não teria perdão, nem nesta vida, nem na vindoura. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, nada mais é do que a rejeição da obra redentora feita e realizada por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é anunciada pelo Espírito Santo, quando Paulo vai dizer aos Hebreus: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando as pessoas endurecem os seus corações, rejeitando a obra salvífica da cruz do Calvário, mediante o sofrimento e morte do Senhor Jesus, eles estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque o evangelista João vai dizer, escreveu, que Jesus disse que o Espírito Santo vem para convencer o homem do erro, da justiça e do juízo, ou seja, do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu fecho o meu coração para ouvir alguma coisa acerca do pecado, do erro, da justiça e do juízo que está por vir, quando eu me tranco, quando eu me armo, quando eu me fecho, eu estarei blasfemando contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão. Por quê? Porque você não quer. Marlene perguntou o seguinte: sendo a fé um dom, podemos orar e pedir a Deus que nos acrescente a fé? Sim, claro. Porque tudo provém de Deus. E o próprio Jesus disse, né? Os apóstolos pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. Tudo provém de Deus. Tanto o dom, quanto o ministério, quanto a manifestação. Tudo provém de Deus. E a Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sem ele nada podemos fazer. Esses dons, é possível adquiri-los através da busca, ou nós já nascemos com algum deles? Possivelmente sim. Dependendo do que alguém plantou lá no passado, algum parente seu, alguém da sua família, pode ter sido um avô, uma avó, ou o pai e a mãe, às vezes nem sempre pai e mãe. Se houve uma plantação no campo espiritual, uma plantação de uma semente que frutificou, possível se faz que nós já nasçamos dotados com determinados dons. E quando isso não acontece, aí você vai ter que partir para a busca. É igual o artista plástico. Tem criança com 3, 4 anos de idade, se dá um papel, um lápis para ele, ele faz uma caricatura. Com 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade. É a maior prova de que ele já nasceu dotado com aquilo. Ao ponto em que outras pessoas terão que cursar uma faculdade. A missionária Fátima Trindade perguntou o seguinte: alguém pode ser batizado dormindo?
É possível. Eu tenho relatos de pessoas que estavam dormindo e acordaram falando em línguas estranhas, com variedade de língua. Tem um relato de pessoas do Nordeste que estavam no banheiro, totalmente diferente, divergente daquilo que a senhora perguntou, mas a pessoa estava despida lá, tomando banho, e de repente recebeu o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas, e as pessoas tiveram que quebrar, arrombar a porta para poder tirá-la de lá de dentro. É possível, sim. Muito bom. Já participei de um culto intitulado de Culto para a Busca do Batismo com o Espírito Santo, com ênfase a línguas estranhas. O que o Senhor pode falar sobre isso? O Marlene perguntou novamente. É uma forma, né? Na realidade, gente, o que acontece? A Bíblia ela nos dá multiformas de nós entrarmos neste campo espiritual, de buscarmos, de recebermos alguma coisa da parte de Deus. Alguém vai elaborar um culto, é válido? É válido, porque o culto está sendo tributado a Deus. Se ele se agradar, se ele achar graça naquele culto, ele vai dar alguma coisa em troca para você, porque Deus não despede ninguém com as mãos vazias. É uma pergunta ligando o tema atual com o tema anterior. O Espírito Santo estará presente durante a tribulação? Qual tribulação? Porque nós falamos aqui de N tribulações. Nós não falamos em momento algum de uma tribulação que é pregada pela maioria dos pentecostais. Até porque nós não vemos na Bíblia uma tribulação, vemos N tribulações. Desde os dias de Jesus, a humanidade passa por tribulações. E Apocalipse vai dizer, na Bíblia do padre Matos Soares, que é uma das mais próximas dos originais, que quando aparece aquela grande multidão com palmas na mão, palma quer dizer folha de palmeira, e João pergunta quem são estes e de onde vêm, ao ponto em que o anjo vai responder para ele, estes são os que vêm de grandes tribulações, plural. Então, em todas e quaisquer tribulações, seja ela para o tempo final ou anterior a isso, sempre o Espírito Santo estará dando cobertura, trazendo consolo e conforto para o povo de Deus. Agora, foi pregado, na minha infância eu aprendi que se vai existir uma grande tribulação, o Espírito Santo será tirado da terra. Mas nós não temos respaldo bíblico para isso. Para confirmar isso, perdão. O Espírito Santo pode em algum tempo nos abandonar? O que acontece? O Espírito Santo é Deus. Vamos ver o que está escrito na... Deixa eu ver aqui. Vamos... No livro de Crônicas, se não escapar da minha memória, esse versículo vai responder melhor a sua pergunta. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa, o rei, e disse-lhe, ouve-me Asa e todo Judá e Benjamim. Presta atenção. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. A iniciativa de abandonar ou de deixar, quem toma é o homem. E a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo ele não habita em templo sujo. O que é um templo sujo? É uma pessoa que está servindo a todo tipo de atrocidade, de pecaminosidade, e achar que Deus continua fazendo morada nela e andando lado a lado com ela e abrindo todas as portas possíveis para a vida dela. Isto é antibíblico. Então, quando eu dou um passo, o primeiro passo, para fugir, para me desviar, para me afastar das coisas de Deus,
automaticamente eu estarei dizendo para ele: Senhor, eu não te quero, Espírito Santo, eu não te quero, eu não te aceito para a minha vida. E aí ele vai procurar um outro espaço que queira recebê-lo gostosamente. Por isso que no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Se não, paciência. A Maria Nascimento, ela perguntou o seguinte: o que é batismo com o Espírito Santo e com fogo? São duas coisas distintas. João, o Batista, ele, quando estava no Rio Jordão batizando as pessoas, ele falou acerca do precursor, ou melhor, de Jesus, porque na realidade o precursor foi ele que preparou o caminho para Jesus. E ele gritou em meio à multidão que batizava com água, mas após ele viria um que batizaria com o Espírito Santo, revestimento de poder, e com fogo, frutos do Espírito. O batismo com fogo nada mais é, se é que eu posso falar assim, gente, o nada mais é, eu acho que, me perdoe isso, eu acho que inferioriza um pouco a titularização, mas o batismo com fogo é, acima de qualquer circunstância, quando você passa a sofrer da mesma forma que Jesus sofreu, calado. É quando você se torna paciente, humilde, quando você não é arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, quando você se liberta, se purifica, se santifica, e todas essas coisas ruins saem de você, é como se você estivesse sendo batizado com fogo. Porque eu conheço muita gente que é batizada no Espírito Santo que é endemoniado, olha só, endemoniado no modo de dizer, esbraveja, às vezes as pessoas passam, pisam no pé sem querer, e ela pergunta com aquele ar de bravura se a pessoa está cego. O batizado com fogo, ele sofre calado. O batizado no fogo, ele sofre e passa as aflições da cruz calado, assim como foi com o seu Senhor Jesus Cristo. O irmão Luiz está perguntando, está mandando um abraço também. Obrigado. Se a língua relatada em Atos dos Apóstolos é línguas estrangeiras, podemos ter um poliglota que a interpretará mesmo este não sendo cristão? Sim, sim. Porque a língua que foi manifesta lá é língua humana, são línguas dos homens. Tá? Paulo, no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, nós não encontramos relatos na Bíblia sobre língua de anjos, porque nós entendemos que é o que o Paulo quis fazer só uma comparação. Nós entendemos à luz da Bíblia que a língua do anjo ela é universal. Deus, quando envia um anjo para tratar com alguém, ele vai falar a língua daquela pessoa. Se Deus enviar um anjo ou aparecer para alguém lá na Europa, a língua vai ser europeia. Deus não vai falar português para quem mora na Europa, a não ser que o cara seja um poliglota. Tá bom? Então as línguas manifestas em Atos dos Apóstolos, como confirmação da promessa de Deus sobre a vida do povo de Israel, que consequentemente chegou até nós, são línguas humanas, línguas de homens. Um abraço, irmão Luiz. Deus abençoe a você, a Sara e a sua filhinha. Deus abençoe. Podemos perder os dons uma vez recebido? O dom ele é irrevogável. A Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não te dá uma coisa e toma. Você vai morrer com ele. O que pode acontecer é nunca mais haver a manifestação do dom. Mas que você pode morrer com ele. Se vai para o céu ou se vai para o inferno, pode morrer com o dom, dotado com aquele dom. É igual pastor. Pastor que recebe uma consagração, uma imposição de mãos, uma ordenação, e é derramado óleo sobre a cabeça dele e se desvia, ele continua sendo pastor. Eu tenho a obrigação de encontrar um pastor desviado da rua e saudá-lo com a paz do Senhor, porque eu tenho a paz, pode ser que alguém tenha perdido, e chamá-lo de pastor, chamá-lo pelo título de pastor. Eu tenho essa obrigação, porque aquilo que foi dado a ele, Deus não arranca. Porque o dom de Deus, diz a Bíblia em Romanos, que é irrevogável. A Marlene fez a mesma pergunta. Pula. E o Ricardo também fez a mesma pergunta. Deus, quando dá um dom, ele retira?
Então, explica para eles aí que a pergunta já foi respondida, né? Deixa eu ver, tem mais uma aqui. O computador me ajudando, gente. É benção. Então, vai, Deus. Tá, só. O computador está ajudando a gente aqui, meus irmãos. Deu uma travada. Muita gente comentando, mas faça suas perguntas aí, irmão. A Laura perguntou aqui: crianças têm dons espirituais? Justamente, Laura, porque acontece de já nascer dotado, né? Conforme nós já falamos nesta noite. Existirão pessoas, e existem, que já nascem dotados, superdotados, com poderes especiais, principalmente dons espirituais, dependendo do que foi plantado lá atrás pelos seus antecessores, tá bom? Eu acho que finalizou as perguntas aqui, pastor. Se chegar mais alguma depois, o senhor responde. O povo hoje não está querendo fazer pergunta. Está comentando muito, mas está esquecendo de mandar as perguntas. Irmãos, vou mostrar no livro mais uma vez, pastor. Aqui o livro, a caneca. Vamos sortear já. Enquanto a Jéssica e a Jussara que estão nos bastidores aqui nos ajudando, elas preparam ali o sorteio. O pastor João está dando suas considerações finais para encerrarmos mais esse dia, mais essa noite, aliás, uma noite de estudo, em nome de Jesus. Amém. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo está querendo dizer aqui? Menino aqui é no campo espiritual. Existem pessoas que agem como crianças no campo espiritual. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nós temos que ser meninos apenas na malícia e adultos no entendimento. Nós precisamos ter entendimento para usufruir das coisas de Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz no capítulo 14, versículo 40, faça-se tudo decentemente e com ordem. E no capítulo 14, versículo 20, Paulo vai dizer: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. As coisas que estão ligadas ao campo espiritual, elas devem ser executadas com muita sabedoria, com muito entendimento. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, aquele que não tem entendimento, não tem sabedoria, peça a Deus que dá a cada um liberalmente e não lança em rosto. Não lança em rosto. Então eu preciso entender que se eu não souber, se eu não tivesse entendimento para utilizar os dons espirituais, os ministérios e as manifestações das operações, eu poderia estar cometendo erros gravíssimos, fazendo coisa de criança, de menino, no campo espiritual. E Deus, Ele não usa meninos, Ele só usa adultos. Tá? Quando eu falo meninos, é no entendimento. Deus não vai usar menino no entendimento. Ele usa menino criança, infantil. Eu já vi Deus usar em profecia criancinhas. Ele usa. Mas nós, como adultos, nos colocarmos como meninos espirituais para as coisas espirituais, estaremos dizendo para o Senhor: não me use, não me dê, não quero, não me atenda. E Deus não fica feliz com essas nossas atitudes. Então, trabalhemos
trabalhemos, busquemos, conquistemos. A Bíblia diz que nós temos que desejar os dons espirituais. No capítulo 14, versículo 12, Paulo diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, você não tem que buscar dom para que você seja um destaque na igreja, para que as pessoas estejam te idolatrando. Você tem que buscar dons para que a igreja de Deus seja edificada através da manifestação do Espírito que Deus vai propiciar sobre a tua vida. Tá bom? Fica aqui a nossa orientação para vocês. Desde já agradeço. Não sei se tem mais alguma pergunta. Surgiu? Então vamos ver aqui mais uma pergunta ou duas e vamos... Mas desde já eu agradeço a participação de todos vocês, para não ter que falar mais no final. Já estou me despedindo na paz do Senhor. A Sueli tinha mandado a mensagem e acabou passando despercebido aqui, pastor. Ela perguntou se Sueli é a esposa do Edson. Abraço para vocês aí, Sueli, Edson, Arruda. Deus abençoe. O diabo fala em línguas. A Bíblia relata sobre os falsos profetas dos últimos tempos, que existiriam. Como discernir esses falsos profetas? Sei que orando e pedindo a Deus discernimento, mas às vezes vemos tanta meninice dentro dos tempos, tal, etc. Então, aí vai esbarrar exatamente daquela explicação que a gente deu quando Elias leu na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Se aqui está dizendo, ele vai ler novamente, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creias a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, existe no meio da igreja, no meio do povo, 3 tipos de manifestação. A manifestação proveniente do Todo-Poderoso, através do seu Santo Espírito. Aí depois vem o homem usando a carnalidade para tentar aparecer de alguma forma, querendo mostrar ser espiritual. E por fim vem Satanás introduzindo no meio do povo de Deus falsos profetas, falsos espíritos, que vão fazer e falar praticamente da mesma forma que se fosse o Espírito Santo, porque o maior imitador de Deus que existe no universo chama-se Satanás. E ele vai querer confundir o povo de Deus através de uma língua estranha, através de uma profecia, através de uma revelação. Para isso que nós devemos estar atentos e sempre buscando e pedindo ao Senhor, para Ele nos dar o dom de discernir os espíritos. É imprescindível o discernimento de espíritos, para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina. E para que você também não venha blasfemar contra o Espírito Santo. Eu tinha esquecido dessa segunda parte da blasfêmia. Quando eu blasfemo contra o Espírito Santo, também, é quando eu atribuo as coisas de Deus ao diabo. Eu estarei dizendo que aquilo não é Deus, é o diabo. Então eu estou blasfemando também. Eu posso blasfemar no campo da rejeição, que é a maior blasfêmia como pode prometer, não descartando outras, e essa outra aqui, que está no campo da falta de discernimento, quando eu vou atribuir uma obra do Espírito Santo ao inimigo das nossas almas. Por isso eu preciso ter o dom de discernir os espíritos, para que eu não venha cometer nenhuma gafe. Finalizou, pastor. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero agradecer todos os irmãos que têm contribuído para que esse projeto venha acontecer, né? Miriam, Jéssica, Jussara, que está nos bastidores aí, nos ajudando. Aos irmãos que têm orado, nos apoiando, sempre aqui mandando suas perguntas, nos acompanhando. E a você que ainda não conhece o nosso tempo aqui na nossa cidade e que está nos acompanhando bem de longe, nós queremos agradecer de coração e pedir que Deus esteja fazendo com que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos aqui fazer o sorteio, vou colocar dentro dessa caneca, está limpa a caneca, essa aqui é a minha, os nomes das pessoas que comentaram, fizeram suas perguntas, compartilharam nossa live.
costurar bastante. Eu pedi para o pastor tirar um. A pessoa ganhadora do brinde tem que vir buscar aqui na igreja? Se for de longe, a gente dá um jeito de mandar, né? Tá. Aqui. Roseli Ramos. Eu acredito que é a Roseli. Não? Roseli Ramos. Ganhou. Vamos entrar em contato. A Jussara que escreveu o nome aqui. Vamos entrar em contato com você. E vamos mandar ou vamos dar um jeito de chegar esse brinde nas suas mãos. Meus irmãos, mais uma vez eu agradeço a todos vocês. Qual é a sua presente? É esse aqui. Não, é para a mesma pessoa. Os dois brindes para a mesma pessoa? Exatamente. Que bom. Então tá aqui, os dois brindes para a mesma pessoa. Muito bom. Mais uma vez agradecer a todos vocês e continue compartilhando a live. E depois vamos estar colocando, nós falhamos dessa vez em não colocar o link do nosso canal no YouTube, mas depois vamos estar colocando. Procura lá no YouTube o canal da nossa igreja, o BPC VR, está assim lá no YouTube. Siga-nos, acione o sininho da notificação. Todas as vezes que nós estivermos colocando os nossos vídeos lá no YouTube, você vai ser notificado e vai poder nos acompanhar também. Em breve, se assim Deus permitir, vamos estar também fazendo essa transmissão através dessa plataforma YouTube. Mais uma vez, muito obrigado, Pastor João. Finaliza orando em nome de Jesus. Vamos deixar para os irmãos uma oportunidade de a gente crescer em outros campos também, deixando o tema livre para o próximo estudo. Você pode fazer pergunta de natureza bíblica, antibíblica ou extra-bíblica, tá bom? E nós procuraremos responder à luz da Bíblia. Fechado? Então, tema livre para o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Potentíssimo, justo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu amado Filho, nós encerramos esta atividade por hoje, agradecidos ao Senhor pela paz que o Senhor nos dá, pela alegria, pelo consolo, pelo conforto, pela harmonia, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Meu Deus, obrigado por esta vida que está acompanhando-nos e eu peço uma bênção toda especial sobre ela. Se for cura, meu Deus, que o Senhor dispense. Se for enfermidade, meu Deus, que o Senhor sare. Que o Senhor entre com providência sobre a vida desta pessoa. Se é uma porta de emprego que está precisando, abre, Pai, para a glória do nome de Jesus. Se este casal está em conflito, Senhor, entra com uma providência, interfere no relacionamento deste casal. Abençoe a tua igreja aqui no Aterrado, as Brasis para Cristo de todo o território nacional e também as denominações que pregam em verdade a tua palavra. Abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs e aqueles que ainda serão, porque o Senhor ainda trará para nós, em nome de Jesus. Boa noite a todos, bom final de semana, que Deus abençoe. Amém. Paz, irmãos.